Fala, família da Natação Criativa! Estamos aqui para mais um episódio de podcast. Você que acompanha a gente desde a época do Spotify, quando a gente fazia o audiocast, corre lá no Spotify que estão as entrevistas mais antigas. E depois no YouTube, quando a gente entra em estúdio fazendo já os vídeos. Então, você que não segue o canal, segue, que você não sabe como um clique seu é importante para a gente trazer mais gente aqui para a gente entrevistar e, além disso, trazer os nossos parceiros. E hoje a gente vai falar sobre storytelling, contação de história para suas aulas de natação, palestra, para o seu dia a dia. Você vai ver como é importante e como está em alta o storytelling no marketing, na publicidade e agora nas aulas de natação. E eu tenho o Luigi Madormo para falar sobre esse assunto. Muito obrigado pela presença, Luigi. Obrigado, eu. Prazer todo meu. A gente continuar essa nossa conversa aqui. E antes de começar esse bate-papo, vamos falar dos nossos parceiros que dão vida a esse projeto, agradecer muito a esse apoio. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma ONG criada em 1995, que tem por objetivo reduzir o número de afogamentos no Brasil. Entre no site sobrasa.org, tem vários materiais, além disso, cursos gratuitos. Plataforma Educar, com diversos cursos, não só da área de natação, na área da saúde, para você se aprofundar aí e levar mais conteúdo para suas aulas. Aplicativo da SwimTrack para você fazer a avaliação e seu aluno receber em tempo real, com gráficos, com vídeos, com explicações, observações dos professores, e você tem um contato ali, e eu diria que um contato só de ida. Você que tem o WhatsApp para conversar com o aluno, recebe mensagem 10 horas da noite, e aí o aluno reclama que você demorou para responder. Pelo aplicativo, a mensagem é só de informação, só vai e você não tem esse problema de estar toda hora, tem que estar 100% online. E a Flote, com os materiais pedagógicos, hoje eu tenho aqui o meu jogo da memória para você introduzir nas suas aulas. Você pode, ele afunda, você pode utilizar lá no fundo da piscina ou você pode utilizar na borda. Então imagina a cada ida e vinda do seu aluno, ele tem que tentar acertar o par ali do jogo da memória, muito importante ali para você trazer mais vida para suas aulas, material durável ali que você vai conseguir utilizar por muito tempo e tem várias variações que você consegue fazer o jogo da memória. E aí, Luigi, conta para o nosso público o que que é o storytelling e como surgiu tudo isso na sua vida. Boa. Primeiro, acho que storytelling é contação de história, né? Então, acho que até para trazer mais para perto, assim, é algo que desde que a gente nasce, a gente já começa a ter contato, porque aí a gente ouve dos nossos pais, a gente ouve dos nossos professores, e aí depois, entre os nossos amigos, a gente começa a contar histórias. Sempre vai ter aquele que conta a história melhor, então você já vai vendo ali como a história é contada. Só que aí trazendo, eu acho que, né, para um novo contexto, não novo assim, mas algo que aí caminha para um lado mais profissional. O storytelling que a gente fala, ele vem quando a contação de histórias se transforma numa ferramenta para você passar uma mensagem ou basicamente a maneira como você conta uma história, assim, né? Então, isso pode ser tanto no marketing, como a gente está falando, de como uma empresa ela usa a contação de história para passar o que a marca dela representa, ou como aí vem mais para onde eu tô mais voltado aí no roteiro, né? E de fato você pode ter tanto um roteiro publicitário quanto um tipo de roteiro que eu tô acostumado a trabalhar, quanto um roteiro aí de cinema, por exemplo, em que a contação de história não necessariamente ela tem a necessidade de passar uma mensagem super clara, né? Mas, resumindo, assim, eu acho que o storytelling, ele é uma ferramenta de como você passa uma mensagem através de um jeito mais lúdico, através de um jeito que a sua mensagem não fica aquela coisa dura e uma venda que não conecta, né? Então, histórias, elas conectam com emoção, então a partir do momento que você usa storytelling, você consegue, de alguma maneira, passar uma mensagem que seja interessante para você através de um jeito mais emocional, assim. Então, acho que um pouquinho por aí. E você envolve, você conecta a pessoa e não é só na área profissional, no seu dia a dia, né? Então, na hora que você vai conversar
com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu filho, né? Por exemplo, aquela criança que não gosta de comer salada e você envolve ele numa história contando o que que é aquilo. Ou quando você pisa na bola com a sua namorada ali, você vai ali um pouquinho mais junto, contar uma história. Então, aprender a ter esse envolvimento e essa contação da história. Mas como fazer essas histórias serem envolventes? Como você criar essas histórias envolventes? Esse é o grande desafio. Sim, e eu acho que uma coisa que quando eu comecei a estudar roteiro, que foi uma coisa que mudou um pouco minha cabeça, assim, e abriu muito minha cabeça para a maneira, até como eu enxergo histórias, como eu ouço histórias, como eu assisto histórias, é entender que história também é método, assim, e isso acho que abriu um pouco minha cabeça, porque às vezes também quando a gente pensa, até em cinema, vamos falar de cinema, que foi especificamente mais o que eu estudei, às vezes você acha que vem de um dom, ou de uma inspiração, ou de um lugar abstrato demais, aquilo que foi criado e tal, quando na verdade a maioria dos casos, obviamente, você tem as pessoas que são mais fora da casinha e elas têm esse dom muito natural, mas 95% dos casos é basicamente método e trabalho, assim. Óbvio que criatividade também, uma ideia por trás de tudo, mas você tem métodos, assim. E quando eu entendi que uma história, ah, ela tem ah, meio que uma régua, assim, de fato, né? Então você tem o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato. Dentro de cada um desses atos você tem momentos bem definidos ali. Então você vai ter um momento no começo do filme que é o chamado para aventura, vamos dizer assim, né? Que é onde de fato a história ela é disparada, assim. Então o que que o nosso personagem ele tá atrás? Então é ali que você descobre. Você vai ter ali no meio do segundo ato o momento que ele tem uma virada em que ou ele toma uma paulada, vamos dizer assim, ele fica meio desnorteado, ou ele tem uma grande revelação, assim, de um caminho que ele pode seguir. Então, a partir do momento que eu fui entendendo que história é método, me tirou até um pouquinho da minha ansiedade, para ser sincero, assim, quando você pensa criar uma história inteira, porque você vai aos pouquinhos, assim. Então, primeira coisa, vamos lá, vamos descobrir então qual que é o nosso desejo do nosso personagem. Então, o que que ele quer na nossa história? Porque é isso que vai basicamente nortear tudo, né? Então, até tem um conceito que um professor ensinou na época que me ajudou muito, assim, que é simples, mas ajudou muito, que é qual que é a pergunta dramática dessa história? Então, o que que essa história, esse personagem, o que que essa história quer responder? Então, a partir do momento que você se perguntar, então, o que que eu quero contar com essa história? Eu quero contar que vamos pegar o exemplo de Azulha, eu quero contar que o meu personagem aqui, ele quer voltar para Azulha e ele quer reconquistar o trono dele que é de direito que ele descobriu ao longo dessa história, assim. Então, a pergunta dramática, ele vai conseguir reconquistar o trono dele, só que mais do que isso, ele vai conseguir passar pelo processo de amadurecimento que ele precisava para virar o Capitão Mergulho. Então, a partir do momento que a gente sabe qual que é a nossa pergunta dramática, que ela normalmente ela vai estar ali no até os 20% da nossa história, vamos dizer assim. A partir disso a gente vai desenvolvendo então quais são os desafios que ele vai passar para chegar nessa resposta, assim. E aí falamos de desejo, né? Mas e aí depois, então, até ele chegar lá, o que faz uma história ser legal é ele ter conflito e ter desafio. Então, você só vai querer torcer por um personagem a partir do momento que você vê que ele tem um desafio ali, que para ele não é fácil aquilo. E que, inclusive, às vezes ele vai ter umas derrotas no meio do caminho, assim. Só que ele vai se reconstruir e ele vai conseguir ali no final, né? Óbvio que isso, estamos falando de um aí. Estamos usando mais um método mais jornada do herói, vamos dizer assim, né? Que, enfim, acho que em algum momento todo mundo já ouviu Jornada do Herói. Até antes de eu começar a estudar, eu já tinha conhecido também, assim, ouvido a palavra, mas que quando aí eu comecei a estudar mesmo e entender o que que ela é um método, basicamente, né? Mas que te dá muita base para você entender qual que é o arco narrativo de uma história, assim. Então é isso, né? Você tem o chamado para aventura no começo. Depois desse chamado para aventura, normalmente o personagem ele vai recusar no começo, então ele não vai querer. Para ele vai ser difícil aquilo, porque por que que eu preciso passar por isso e tal. Só que aí depois de algumas passagens ele vai definir que ele vai entrar nessa jornada de fato.
depois que ele entra nessa jornada, normalmente aí na jornada do herói, ele vai ter um mentor, então alguém que vai ajudar ele ali, né? No caso do, vamos trazer o exemplo de novo para materializar, de Azulha, ali o Rodolfinho na época, ele tinha principalmente a Muca, que era a baleia mais sábia, assim. Então ela foi muito essa mentora para ele. Ele também tinha outros amigos, mas quem mais trouxe esse lado sábio foi ela, assim. Aí ele vai quebrar um primeiro paradigma, que é uma primeira aprovação, e aí ele vai ver, opa, acho que eu consigo. E aí ele vai, então, de fato, mergulhar. Ali tem um estágio, não vou entrar Hum. nos nomes de todos, são 12 passos ali, então é bastante. Mas tem um momento que é o da caverna, que a gente chama, que ali ele vai ter um momento um pouco mais obscuro internamente, mas que vai ter uma revelação para ele. Depois ele vai passar por batalhas, e nessas batalhas ele vai ter umas derrotas, até o momento que tem a grande batalha, e aí normalmente ele vai vencer essa batalha, e aí dessa batalha ele sai transformado, assim, né? E aí quando ele pode, aí na jornada do herói diz que ele volta ao mundo normal transformado. Essa volta pode ser física, então, por exemplo, para quem já assistiu o filme O Mágico de Oz, você tem uma volta física ali da Dorothy, né? Mas não necessariamente isso é físico, pode ser algo metafórico, assim, essa volta à normalidade, só que transformado, assim. Acho que eu fui já engatando um monte de coisa aqui, mas, enfim, o caminho é um pouco por aí, assim. Você comentou um pouco aí do mundo de Azulea. Para quem não assistiu a nossa entrevista anterior com o Luigi, corre lá. Ele explicou como ele criou uma história para envolver os alunos no aprendizado da natação, o mundo encantado de Azulea. Vou deixar aqui no final dessa entrevista para você correr lá e ver a nossa entrevista anterior. E você falou muito dessa conexão, né, com as pessoas, de criar essa história das pessoas se conectarem. A Luxo, uma agência especializada em narrativa de marca, ela fez um estudo com mais de 500 pessoas na faixa etária de 18 a 45 anos, e ela falou muito dessa conexão, né? 88% dos entrevistados, quando eles se conectam através das histórias, eles se conectam através também das redes sociais. Eles vão lá e seguem essas marcas e eles também, que eu anotei aqui, de, 66% compartilha o conteúdo dessa marca. Então, quando você vê um vídeo contando uma história, você se conecta com aquilo, você compartilha. E se 66% ali, eles começam a seguir essa marca nas redes sociais. Então, como a gente consegue conectar e continuar com a nossa marca no dia a dia dessas pessoas, né? Sim. E eu queria saber como melhorar as habilidades de storytelling das pessoas que estão aí do outro lado, até mesmo a minha, né? Eu faço palestra, faço tudo. Como eu consigo melhorar as minhas habilidades na contação de história e envolver essas pessoas? Boa. É, Acho que a primeira coisa é consumir histórias, né? Né? É uma coisa que até digo que é um privilégio, assim, da nossa profissão, que um dos nossos trabalhos, por exemplo, no meu, que é meu principal trabalho é ser roteirista, um dos meus principais trabalhos é assistir filme, porque é ali que eu vejo como alguém que está contando uma história, o que que ele fez para contar aquela história. Então, só que aí eu acho que entra um lado um pouco mais que não é só você sentar e assistir um filme, que aí uma coisa muito legal que é uma prática, que aí eu aprendi também ao longo aí da trajetória, de você, beleza, você assistir um filme, ou vamos colocar você ouvir um podcast que você acha que é interessante a narrativa, você ouvir uma história, ler um livro que você acha interessante a narrativa, tenta escrever ali, assim, quais são os principais pontos que você acha que fizeram essa narrativa ser bem construída, porque aí você está estudando de fato aquilo, assim. Então, acho que primeiro ponto, assim, consumir história de fato. Eu acho que a partir do momento que você tem repertório, esse repertório ele volta em forma de inspiração e ele volta em formato de ferramenta para você poder construir histórias, assim. A segunda coisa, eu acho que é você aí estudar de fato uma parte um pouco também mais teórica, assim, de você entender esses elementos básicos de uma história, assim. Então, entender desejo, entender conflito, entender transformação, entender o que é arco narrativo, é, a partir do momento que você tem um pouquinho desses elementos-chave assim, no dicionário, aí você consegue já, tá, então qual que é aqui o desafio que o meu protagonista vai ter que passar? Qual que vai ser a mudança que ele vai ter durante todo esse arco narrativo? Só que aí também tem a questão de você entender qual que é o tipo de história que você está contando, né? Se você está falando de um vídeo de 1 minuto para o Instagram, então
você tem que pensar de um outro jeito, porque só tem 1 minuto para contar, e provavelmente ali as tuas ferramentas são diferentes do que se você está fazendo um vídeo, do que se você está fazendo um podcast, se você está fazendo um filme. Então, também adaptar um pouquinho ali pra mídia, de fato, assim, né? Pra onde você está falando. E também eu acho que uma das coisas que me ajudou muito, assim, de fato, foi não só estudar por conta própria, mas fazer curso, assim, também, de fato, né? Até se alguém quiser aprofundar em roteiro, tem uma escola que chama Roteiraria, que eu me formei aqui também, que é daqui de São Paulo, mas tem curso online, então consegue atender o Brasil inteiro. Então lá eles têm uma formação de roteiristas muito legal, assim. Então ali foi um passo bem legal também para eu ganhar mais base teórica. Só que assim, o principal de tudo é de fato praticar. Então, se o que você gosta é escrever, se o que você gosta é falar, então pensar em histórias gravadas ali. E eu acho que uma coisa muito importante, assim, para quem vai contar uma história, é entender qual que é o ângulo dessa história que você está contando. Porque, vamos pegar um exemplo, tem um perfil que eu sigo no Instagram, que eu gosto muito, que é de um cara que chama Felipe Vassão. E ele basicamente é um produtor musical muito renomado na indústria brasileira, já produziu álbuns que ganharam Grammys, até ele já foi um cara que trabalhou em produtora de áudio, então fez muito jingle, música para publicidade e tal. E aí, quando você pensa em produção musical, às vezes é até um assunto meio cabeçudo, assim, né? Difícil para muita gente e tal. E ele começou uns quadros no Instagram dele que ele conta de uma maneira super interessante, divertida a história, que sempre tem um arco narrativo ali. Só que o que é o principal, voltando porque eu tava falando, ele sempre acha um ângulo dentro daquilo. Então, produção musical é o tema guarda-chuva, vamos dizer assim, né? E aí ele vai, ele busca, então a história de como foi produzido a trilha sonora de Star Wars. E aí ele conta essa história, assim. Então, até para quem está pensando muito em como contar histórias em perfis pessoais, nas redes sociais, por exemplo, eu indico muito, assim, o perfil dele, porque ali eu acho que ele tem essa. Ele dá muito essa noção de como você consegue achar ângulos e perspectivas diferentes dentro de um tema que tem muita gente falando, ou que às vezes é até, que nem eu falei, né? Produção musical pode ser muito um tema meio quase de nerd, assim, para muitas pessoas, ou que é difícil acesso, e ele deixa aquilo de um jeito palpável que traz entretenimento, assim, também, quando está assistindo. Então, acho que então, consumir referências, buscar uma parte teórica e praticar, assim, eu acho que vai um pouco por aí. E dentro daquele estudo que eu apresentei, 47% daquele público acredita que contar histórias já é tendência para as marcas e 25% acha que já é uma obrigação, já sente que isso as empresas já têm que fazer. E contar história não é fácil, é que nem contar piada. Tem gente que leva mais jeito, tem gente que não, a gente se esforça para contar piada, mas você vê aquela pessoa que tem mais facilidade. Tem algumas dicas para melhorar aí a contação de história e ela virar memorável? Memorável? Sim, deixa eu pensar aqui. Eu acho que a primeira coisa, uma coisa que eu acho que é muito importante, é quando você vai escrever ou, enfim, contar uma história, é saber de fato por que que essa história, o que que ela tem de especial, assim. E aí, uma coisa que ajuda muito, parece simples, mas talvez uma das coisas mais difíceis, é escrever sua história em uma frase. Porque a partir do momento que você consegue condensar essa história em poucas palavras, em uma frase, aí você sabe o que que você está contando e você vai conseguir ver dentro dessa uma frase, se em uma frase ela tem poder, se ela tem punch, assim, tipo, é uma técnica até que chamam de, acho que quem quiser pesquisar mais chamam de logline dentro do cinema, que é basicamente você contar o que que é o filme, então eles usam muito em pitch. Então, quando eu tenho que vender para você em 5 minutos aqui, eu tenho que te contar, você é um produtor e você tem potencialmente dinheiro para investir no filme que eu quero fazer. Então, como que eu vou te convencer em 5 minutos de que essa história é legal, assim? Então começa sempre normalmente de um logline bem feito. E aí, dando uma dica já assim, que foi uma dica que uma professora deu, que aí eu memorizei e nunca mais esqueci, assim, e, e foi muito bom, assim. Odeio ser a pessoa que fica jogando umas palavras em inglês, mas É. é essa que vale, assim, que ela falou, pra não esquecer, é tchá, 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 ela falou. Então,
Character, Challenge, Change. O que que é? Personagem, desafio e mudança. Então, o seu logline, ele tem que ter o tchá-tchá-tchá. Então, se você consegue em uma linha falar quem é o seu personagem, falar qual que é o desafio que ele vai passar e qual que é a mudança, não necessariamente você precisa falar como que ele vai estar no final do filme, mas assim, qual que é a mudança que vai ser almejada nesse filme, né? Sei lá, para trazer um exemplo, assim, para materializar. Acabei de assistir um filme que chama Anatomia de uma Queda e vai concorrer ao Oscar de melhor filme internacional e tal. Então, se fosse um logline, seria algo tipo: uma escritora renomada tenta provar sua inocência a partir da morte misteriosa de seu marido dentro de sua casa. Então, ali você está contando quem ela é, uma escritora renomada, você está falando qual que é o desafio dela de provar a sua inocência, e que também, e aí dando contexto, né, que aconteceu uma morte misteriosa, então ali, né, dentro da casa dela, do marido dela. Então, a mudança que ela quer chegar é sair de réu para inocente, né? Então, acho que para dar uma dica inicial, assim, eu acho que essa é a base, assim, qualquer vez que eu vou começar um processo de história, o logline ele é meio que a base, porque aí você consegue entender, tá? Então a força, o meu arco narrativo primeiro, né, passa por aqui, e a força da minha história é essa. Então, um assassinato, uma escritora renomada tentando provar a inocência de um assassinato misterioso do marido. Então, é um negócio que tem envolvimento emocional, que tem um mistério já necessariamente ali, né, por ser um julgamento. Então, a partir daí você consegue entender. E aí, depois disso, o que eu acho que depois que você tem isso claro, é você tentar ter uma estrutura da sua história de grandes momentos. Então, essa é uma dica que também aprendi na roteiraria muito valiosa, assim, de você sabendo ali, quando você vai começar a criar a sua história, então você tem, provavelmente você vai ter algum momento que é inevitável na sua história. E aí você vai colocar lá, vamos supor que isso aqui é uma régua de 0 a 100 a história, então vamos saber que vamos falar que esse momento memorável que você tem, que precisa fazer parte, é nos 80%. Então ele é o clímax, vamos dizer assim. Então beleza, então tá aqui os 80%, o que que eu preciso fazer para chegar aqui, né? Então é isso, aí vamos voltar para aqueles pontos. Então eu vou ter um personagem que vai ter um desejo, que vai ter conflitos e vai chegar aqui. Então vamos falar qual que em que momento vai ser o chamado da aventura? Beleza. Então vamos falar qual que vai ser uma dificuldade que ele vai passar no meio do filme? Beleza. Então agora você já sabe qual que é o disparador da história, você já sabe uma dificuldade no meio, ali um grande evento no meio, você sabe o clímax. A partir daí, eu que sou uma pessoa ansiosa, por exemplo, quando eu aprendi isso, me tirou uma carga das costas, porque aí eu sabia que eu podia ir passo a passo, assim, eu não preciso sair com um roteiro pronto, sair escrevendo e chegar num roteiro pronto. Eu posso saber que eu vou chegar aqui, que depois eu vou chegar aqui, que depois eu vou chegar aqui. E aí deu uma, É. uma tranquilizada, assim. Enfim, acho que vai um pouquinho por aí. E para a gente caminhar aqui para o nosso final, toda boa história tem que ter um bom planejamento. E quais são os elementos chaves ali para uma boa narrativa? Tá. Bom, acho que até já vou bater nessa tecla, assim, dessas três palavrinhas, porque principalmente para quando a gente está iniciando, assim, a pensar a história, elas são chave, assim. Então, obviamente, quem é nosso personagem? A gente tem que saber isso, e aí, quem é nosso personagem, a gente tem que saber qual que é a ambição dele, qual que é a vontade dele. E tem uma coisa que é interessante de pensar nesse personagem. Se a gente quer que as pessoas se conectem emocionalmente, então o que que ele quer? Beleza, o que que ele quer pode ser algo que é um pouco mais, que nem a gente falou em algum momento, de mais de enredo. Então ele quer, por exemplo, quer provar a sua inocência, que nem a gente falou desse filme que eu comentei agora. Beleza, só que o que que está envolvido emocionalmente? Então, o que que ele quer e o que que ele precisa? Então, tem uma parte emocional que não necessariamente o que a pessoa quer é o que ela precisa. Trazer aqui um pouco mais para a Azúlia, o Rodolfinho, ele queria, na verdade, voltar para a Azúlia, conhecer a terra natal dele e livrar a Azúlia ali da gangue plástico. Só que o que ele precisava era amadurecer e virar o Capitão Mergulho. Era, de fato, crescer e assumir aquela posição. Então, necessariamente essas coisas caminham lado a lado, assim, tem essa parte emocional aqui.
Então, beleza. Então, depois que eu já tenho mais ou menos isso claro, aí tem a pergunta dramática, que eu comentei também, que eu acho que é muito importante, assim. Então, a sua história, isso serve para uma apresentação, por exemplo. Porque pergunta dramática é um termo de roteiro e que puxa mais para um lugar de drama, mas vamos tentar levar para uma apresentação, assim, que seja corporativa. A pergunta dramática seria aquilo que a sua apresentação quer responder. Então, lá no começo da apresentação, coloca um problema. Então, qual que é a situação que a gente vai tentar resolver aqui nessa apresentação? E aí pode ser, por exemplo, vamos puxar a nossa apresentação ali no S4. Como que eu crio um universo de contação de histórias para envolver mais as crianças? Então, esse é o mote da apresentação. Então, essa pergunta dramática, ela vai ser o que vai ser apresentada no começo e ela vai ter que ser respondida no final. Então, a partir do momento que você sabe qual que é a sua, você sabe o caminho para saber uma resposta, né? Então, como eu falei, aí eu acho que não tanto, vamos vir um pouco mais para a história. Na apresentação, talvez não precise tanto das barreiras, dos conflitos o tempo inteiro. Mas, então, numa história, você vai ter os conflitos, claramente, assim, o tempo inteiro. E você vai ter essa transformação no final, fazendo com que esse personagem seja uma nova pessoa a partir do momento que ele tá ali no final. Então, acho que passa um pouquinho por esses elementos principais. Então, aí depois é isso que eu falei também sobre método. Então, o método ajuda você a fazer o mapa da história. Acho que posso até dar uma outra dica, assim, dando um passo a mais desses grandes passos que eu falei, que aí depois que você tem grandes passos, uma outra dica que eu acho que aí vale o pessoal, vou só jogar o nome e vale o pessoal pesquisar, que chama escaleta. Que escaleta é basicamente você criar ali como, imagina post-its numa parede e você vai colocando então cena a cena, assim, do que vai ser a sua história. Eu falo muito cena porque é muito roteiro que fica na minha É. cabeça audiovisual, assim, né? Mas se for o vídeo pro seu Instagram, se for um podcast, se for uma história falada, então, quais são os passos da sua história, né, para que você chegue ali no final? Então, eu acho que para você contar essa história bem contada, saber o passo a passo dela em blocos, ajuda muito, assim, também. Óbvio que você tem que tomar cuidado para não ficar marcado, assim, né? Tem que ficar orgânico, o jeito que você está contando. Mas isso ajuda muito, assim. Então, acho que caminha um pouco por aí. E você comentou que você vai estar aí no S4 com a sua palestra, então no Swim School Strategic Summit, na sexta-feira, 5 de abril, às 18h10. Então, como que é a expectativa de você estar ali para um público, o público da natação, e ensinando eles a criar esses roteiros, essas contação de histórias para as aulas de natação? Eu acho que o mais legal ali é porque poderia ser, por exemplo, uma palestra que é teórica. Então, vamos lá, o S4 me convidou lá para falar sobre storytelling e aí eu vou lá falar sobre teoria. Acho que o mais legal ali é que, na verdade, vai estar teoria e prática o tempo inteiro junto, porque vai ser eu falando a parte teórica e criativa de como foi desenvolvido Azul. Só que o Jonas já vai estar mostrando ali o tempo inteiro como que isso foi para a prática e como que as crianças interagiram com a história, né? Como que os professores transformaram a história em atividade, como que as crianças interagiram com isso, o que que funcionou, até o que que não funcionou tanto, e o que além da aula, essa história está conseguindo ser explorada, aí o Jonas vai trazer muito, assim, o, como que esse universo de Azulia está conseguindo ser expandido para não só a aula, vai para um lugar de além, que não só em ativações, em jeitos diferentes, mas que vem das crianças querendo saber o que vai acontecer na sequência da história e tal. Então, eu acho que a palestra ela vai ser muito por esse caminho, assim, de misturar o tempo inteiro como foi esse processo de criação junto do Jonas e do Mauro. Não só o Jonas e o Mauro, né? Foi toda uma equipe, na verdade, que estava por trás. Eu acho que uma parte muito legal também é que a gente teve um embasamento pedagógico para criar a história. Então, tanto a equipe da Mergulho quanto a minha mãe, a Sandra, ela estava envolvida no processo também ali. Então, eu recebi, vamos dizer, briefings, assim, principalmente na segunda etapa, que a gente vai mostrar que a história já está na terceira etapa agora, assim. Então, a gente vai mostrar cada uma delas. eh, que a gente, é o que eu brinquei também, né? A gente tem o filme um e aí agora a gente já tá no filme 2 e esse filme 2 uma coisa que foi uma adaptação legal que a gente vai mostrar, que a gente fez também, é que na verdade ele não foi muito um filme, ele foi uma série. Porque aí a gente já quebrou em episódios para facilitar o professor
a ter uma história que tem começo e meio e fim para uma aula só, assim. Então, teve um embasamento pedagógico, porque eu recebi meio um pouco do briefing, assim, em determinado momento, do que queria ser passado para aquele nível, para aquela aula, e aí, em cima disso, eu pensei uma história que poderia ser contada para ajudar aquele objetivo pedagógico, assim. Então, acho que passa bem por aí a palestra. Então, para você que está aí do outro lado, corre lá para fazer a sua inscrição no site ali do Inat. E aí, tá na dúvida ainda? Tem um cupom de desconto de 5%, parceria aí com o Inat. Corre lá, coloca natação criativa que você tem 5% de desconto para esse evento imperdível, tanto no congresso quanto no S4. Luigi, muito obrigado. Queria que você deixasse aí suas redes sociais aí para quem quiser procurar um pouquinho mais do Luigi. E também corre lá e faz sua inscrição, hein? Obrigado você pelo convite, foi um prazer estar aqui. Quem quiser pode me achar no Instagram, não sou muito de postar tanto, mas se quiser conversar, vou estar lá, @fake do Luigi, tem uma história por trás, mas vamos deixar por aí. E quiser bater um papo, só chamar lá. E também prometo que mais pra frente eu vou postar mais das aventuras profissionais aí. Então, muito obrigado, Luigi. Obrigado a vocês que acompanham. Sigam o canal, coloca ali a notificação. É muito importante esse clique, a gente aumentar o número de pessoas, aí para o YouTube entregar para o maior número de pessoas e compartilha essa entrevista que valeu a pena. E quero agradecer aí os nossos parceiros que fazem esse sonho virar realidade. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática, que visa reduzir o número de afogamentos no Brasil. Prevenir é salvar e educar para não afogar. Plataforma Educar, para você realizar os seus cursos aí, onde quiser, quando quiser, como quiser, todos certificados ali para você que precisa de horas complementares para a faculdade. O aplicativo da Swintrack para você realizar o monitoramento com avaliações pedagógicas. Além disso, você manda um vídeo, você faz a avaliação, comenta o erro ou que esse aluno conseguiu evoluir e já manda direto para o pai o vídeo e ainda a evolução, os gráficos, muito fácil, porque o pai é leigo, ele consegue visualizar ali na palma da mão dele no celular. E a Flote, materiais pedagógicos que auxiliam as nossas aulas. Jogo da memória, então, o que você imaginou para sua aula hoje? Eu imaginei fazer a batalha naval usando o jogo da memória, mas como que é isso? A gente coloca nas fileiras lá o jogo da memória, então imagina a fileira de cima é a fileira A, a fileira de baixo é a fileira B, e aí você tem o número um, 2 e 3 e você tem que achar o peixe amarelo que está aqui. Você divide em duas equipes na a sua turma de natação. Quando uma equipe chega, tem que tentar acertar onde está o peixe amarelo da outra equipe. Vai lá, Luigi. Fileira A, fileira B. Fala aí, qual que você quer, A ou B? B, B, um, dois ou três? 2. Dois. Errou, ele não acertou, aí ele teria que ir e voltar a fazer outra chegada até acertar onde está o peixe amarelo que ele ficou aqui. Então, uma forma criativa aí de você envolver os seus alunos para eles irem e voltarem com um objetivo ali. Você fala, hoje é 5 chegadas, não fala, tio, eu tô cansado. Na hora que você fala que ele tem que ir e voltar e tentar acertar onde está o peixe, ele nem sabe quantas chegadas fez. Então, uma ideia aí para suas aulas de natação. Luigi, muito obrigado aí pela entrevista. É com dor no coração que eu não vou conseguir estar no S4, que eu vou estar em outro evento lá na Competition, que também é promovido pelo Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Então, a certificação internacional, Natação Criativa estará presente. E você que está presente tanto no Congresso quanto no S4, cupom de 5% de desconto ali. É só acessar o site e colocar natação criativa. Luigi, muito obrigado mais uma vez. Obrigado você, foi um prazer estar aqui e espero que o pessoal esteja no S4 também para a gente se encontrar e quem sabe bater bola lá também. Ano passado eu tive lá no S4, vale muito a pena para você que é gestor, coordenador e também professor. Tem muita informação relevante agora que está crescendo a área de personal para você levar para o seu dia a dia ali das aulas personalizadas. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista. Demais! Fechou?